Bem, a nossa história como família começa no dia 27 de dezembro de 1997. Naquele momento nós não éramos crentes em Jesus. Quando casamos nós tivemos muitas dificuldades. Na primeira semana de casado, Marco foi demitida. E a partir daí a gente começou a viver dificuldades financeiras. Com todas essas dificuldades, eu comecei a procurar mais a Deus em oração e pedi a Ele que Ele me ajudasse de alguma forma. Comecei a ler a Bíblia assiduamente e ali o Senhor começou a me mostrar alguns entendimentos que antes eu não tinha. Uma dessas coisas é para que eu procurasse uma igreja. E através da vida de alguns irmãos que eu conhecia naquela época, Deus me direcionava a vir à primeira igreja batista em Tibiri. Essas pessoas eu amo muito porque me ajudaram na minha caminhada, não só a mim, mas também a minha família em vários momentos. Uma dessas famílias é a do pastor Eliano e Sandra, com suas filhas. Também Walter e Helena e suas filhas. Eles moram na rua da minha avó e na rua dos meus sogros. E também a minha prima, Riara Patrícia, ela era adolescente na época e congregava aqui na PIB Tibiri. Eu queria ver aquele brilho, aquela luz que eles transmitiam na forma de eles viverem. Então, naquele momento eu comecei a chamar Moab para participar, para vir, visitar a igreja. Só que Moab relutava muito com relação a crente, ele não gostava de crente, não gostava de igreja. Foi no dia 23 de maio de 1999, foi 2 meses depois que a igreja se tornou igreja, foi emancipada. Nós viemos, já chegamos tarde, porque ele fez muita ceia nesse dia. Chegamos tarde aqui e a igreja estava cheia, bem cheia. Funcionava, onde funciona a secretaria e as salinhas hoje, era o local do templo. E ali fomos recebidos com muito carinho, conseguiram um lugar para a gente sentar. Achei, assim, vi muita alegria em todos os irmãos que estavam ali cultuando a Deus. Fiquei muito feliz. Entoava os louvores, que eu já conhecia alguns. Também o momento da palavra com o pastor Evandi. E chegou a hora do apelo, a hora do convite. E o meu coração ardia querendo levantar a mão, porque eu ansiava por Jesus. E eu dizia, Moab, e aí? E ele dizia, não, eu não vou. E eu dizia de novo, Moab, e aí? Vamos. E ele disse, se você quiser ir, então você pode ir, eu não vou não. Em questão de segundos, eu decidi, eu vou levantar a mão e aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E fui convidada lá para frente, eu chorava muito, 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 eu ansiava por isso. No caminho, eu já senti Moab diferente. Ele disse que não queria essa vida de crente, e ficou com raiva quase uma semana, de cara amarrada para mim. E eu sempre tentava entrar no diálogo para continuar a vir à igreja, mas ele não aceitava, relutava, e nós continuávamos com dificuldades financeiras, ele não arrumava emprego. E isso se passou aí durante todo o ano de 99. Em janeiro de 2000, eu consegui um emprego e através desse emprego conheci uma família que tinha empresa, eles cristãos, sempre precisavam do serviço lá na empresa que eu trabalhava, e continuávamos com dificuldade, apesar de eu estar empregada e Moab fazendo alternativa, ele fazia alternativa na época. Continuávamos com dificuldade. E teve um dia que eu estava me sentindo tão triste, tão angustiada, por não ir para a igreja. Ele não deixava de forma alguma. Teve um momento de ele ameaçar de sair de casa, se eu continuasse com a vontade de ir para a igreja, de falar de Jesus, tudo isso. Até um louvor que eu botava em casa, se ele escutasse, ele reclamava e começava a dizer coisas e ficava de cara fechada. E num dia desse de dificuldade, de tristeza, eu orei a Deus que Ele ajudasse a nossa família, ajudasse a Moab a conseguir um emprego e que meu lar tivesse paz, eu conseguisse adorar a Deus da forma que era correta, de vir à igreja, de estar em comunhão, de aprender.
E essa minha oração em lágrimas foi num sábado. E numa quarta-feira, Deus ouviu minha oração e essa família que eu conheci no emprego que eu estava, convidou Moab a trabalhar com eles. E a partir daí as coisas começaram a mudar. Na mesma semana que Moab começou a trabalhar, eu engravidei, porque a gente faz os cálculos e acaba sabendo, né? Eu engravidei de Hugo. E aí tudo começou a mudar. Quando eu nasci, meus avós já eram crentes, já tinham aceitado a Cristo. E como meus pais trabalhavam o dia todo, passavam o dia todo fora, eu passava a maior parte do tempo com meus avós maternos, com meu tio, Alex, filho de Laurina e Rochael, são meus avós maternos. Eu travo demais. De novo. E por essa questão deles já terem se convertido, eles faziam culto doméstico e por muitas vezes eles me ensinavam a orar, a cantar hinos do cantor cristão. Meu avô fez um pequeno púlpito para mim, então eu colocava a Bíblia, começava a recitar versículos bíblicos, pregava. E ao auge dos meus 3 para 4 anos de idade, aconteceu até uma história aqui na igreja que muita gente lembra, que em meio a um batismo, o pastor resolveu provar que uma criança não sabia o que era pecado. Então ele resolveu perguntar a mim o que era pecado. Ele perguntou, Guinho, o que é pecado? E nesse momento eu respondi que eu tinha aprendido com minha avó que pecado era quando a gente fazia coisa errada. É só isso a primeira parte. Bem, como Cristiane falou, né, no início, quando ela começou a vir à igreja, realmente foi bastante difícil para ela, devido à minha ignorância e não compreender, né, o que Deus tinha para nós nesse dia, como ela já explicou. E eu fiquei muita raiva, porque nós viemos só para visitar e ela sentiu o desejo de aceitar Jesus e aceitou. E isso me causou um certo transtorno, eu fiquei com raiva dela, a ponto de em casa fazer até ameaças de sair de casa se ela continuasse com essa ideia de ser crente. Eu tinha uma raiva assim inexplicável de pessoas evangélicas, crentes, né? E então daí teve um irmão irmão Walter e Helena, que tiveram em nossa casa nos convidando para participar de um encontro de casais, o SC. E eu, na minha ignorância, eu achava que já era para eu ser crente. E por pouco não coloquei eles para fora de casa, mas usei palavras muito duras, que me arrependo até hoje. E logo em seguida eles saíram de casa e tivemos uma outra oportunidade, um outro convite para participar de um jantar dos namorados. Então aí foi quando eu fui e eu comecei a abrir a mente e ver que as coisas eram diferentes. Não era como eu pensava, a imagem que eu tinha do crente não era aquela que eu tinha de verdade. Então daí, mais uma vez, Deus foi me transformando. Eu comecei a trabalhar com um pessoal evangélico. Esse pessoal usavam músicas no carro, CDs evangélicos que eu escutava, e daí eles começaram a me colocar para orar na casa deles. E eu dizia, não sei orar não, mas orar é simplesmente falar com Deus, agradeça pelo alimento. E daí Deus foi trabalhando na minha vida, até que um certo dia eu senti o desejo de participar do encontro de casais. Aí falamos com o irmão Eliano também, que eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E Eliano conseguiu, com a dificuldade já, porque já era no finalzinho, as inscrições já estavam acabando, mas ele conseguiu a oportunidade de me levar para esse encontro de casais. Não foi lá que eu me converti, né? Participei do encontro de casais, Deus tocou meu coração, mas eu ainda fiquei um pouco duro na ideia de aceitar. Mas com o passar do tempo, houve uma outra ocasião que aí eu fiz um voto a Deus. Eu fiz um voto a Deus para que, se eu conseguisse
um objetivo, aí sim eu aceitaria. E Deus cumpriu. E logo em seguida foi quando eu chamei, pedi a Cristiane para a gente vir, convidei ela assim, de certa forma, viemos à igreja, e no dia de culto, no sábado, né, eu levantei a mão e fui falar com o pastor Evandir. E eu pedi a ele, disse a ele que eu queria aceitar. Aí ele me pediu até que eu viesse no domingo, que ele me queria ver lá em cima no púlpito. Aí foi quando eu vim ao culto e aqui eu aceitei. E estamos até hoje caminhando em família, né? Meu filho é um exemplo para mim, porque quando ele era criança, eu via ele através do meu sogro, da minha sogra, do meu cunhado, que mantinham ele nos caminhos de Deus, mostrando para ele o caminho certo a seguir. E eu via ele orando, e eu achava aquilo ali, mesmo eu trancado, com raiva assim, no início de Cristiane, porque tinha aceitado, mas eu via aquilo que era uma coisa diferente de muitos jovens, muitas crianças que não queriam nada com a vida, e até hoje ele só é motivo de orgulho. Tem sempre permanecido nos caminhos do Senhor, e até hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso, por uma caminhada que, mesmo eu não querendo, hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque se tem sido diferente, eu não sei como a gente poderia estar hoje. Eu cresci na igreja, com meus pais, com minha família, e participei de departamentos, dos embaixadores do rei, participei do restauração, participei da liturgia, participo hoje do louvor, e aqui eu conheci o amor da minha vida, né? Foi fruto também de uma programação da juventude da igreja, da Jubat. A gente estava no Reset e, em meio a tudo isso, eu comecei a sentir, né, o desejo de conhecer mais a Ana Carla, de conversar mais com ela, de aprender mais sobre ela. E assim eu me apaixonei e hoje, né, estamos casados para a honra e glória do Senhor. E daqui vamos construir a nossa história, a nossa família. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos meus pais, dos meus avós, que desde criança me ensinaram sobre Cristo e me ensinaram nos caminhos do Senhor. E quando foi no dia 6 de junho de 2010, numa salinha, eu aceitei a Jesus. Eu ia fazer 8 anos, mas aquela experiência foi muito marcante para mim. O ensino daquele dia foi muito marcante. Então eu lembro como se fosse ontem. E um tempo depois, aos 12 anos, eu me batizei aqui. E, para a glória de Deus, junto com a minha família, estamos servindo aqui nesse lugar desde então. E em 2023 nós nos casamos e queremos construir nossa família, né? Continuar servindo aqui e continuar os caminhos do Senhor, crescendo juntos. Eu esqueci de dizer que eu me converti também. Dia 6/7 de 2008, também foi nessa linha. A professora perguntou quem queria aceitar Jesus Cristo, eu levantei a mão. A gente foi para o culto também, da mesma forma como é com os adultos. A gente também se converteu e foi orar lá em cima do púlpito também, no final do culto, com o pastor. Eu lembro que há 25 anos atrás, eu pedi ao Senhor que eu e minha casa servíssemos a Ele. E com a sua misericórdia, o seu perdão, o seu cuidado e o seu amor, hoje eu posso dizer que servimos a Deus. Lembro que nas comemorações de aniversário, agora em março, eu estava lá na galeria da igreja e observava meu filho e minha nora, que considero e amo como uma filha, ensaiando para o louvor. Também sabia que meu esposo estava lá na frente, no estacionamento, organizando as coisas. E eu chorei. Chorei porque eu sonhei com isso. Eu sonhei com a minha casa, servindo a Deus, com alegria. E Ele me concedeu essa graça. E eu espero que através desse vídeo, desse pequeno testemunho, vidas possam ser alcançadas para Cristo. Minha família não é perfeita, mas eu sei que a graça do Senhor é derramada sobre nós.
e por isso nós estamos alegres. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.